Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Jonathan Tarouco. É um prazer encontrar vocês mais uma vez aqui na nossa disciplina de Fisioterapia Desportiva, no módulo EAD. Hoje eu vou estar comentando com vocês, vou dar uma introdução. Essa aula está dividida em 3 partes, né, sobre a reabilitação do atleta. Essa aula de hoje já se encontra no EVA. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder conversar um pouquinho mais e vocês podem acompanhar, né, com mais tranquilidade. Bom, como eu falei inicialmente, né, essa aula do módulo de Fisioterapia Desportiva EAD, a gente vai estar abordando sobre a reabilitação no esporte. Então, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula de Fisioterapia Desportiva. O meu e-mail é jonathan.tarouco@animaeducação.com.br. Qualquer dúvida, eu fico à disposição também no fórum que a gente vai abrir essa semana, tá bom? Então, o que a gente vai abordar na aula de hoje, né? O que a gente vai aprender? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre as fases da reabilitação do atleta. Então, a gente vai diferenciar o que é o atleta amador do atleta profissional. Eu vou estar abordando também as diferenças em relação às possibilidades de reabilitação, tanto para o atleta amador quanto para o atleta profissional, né? A realidade desses clientes que a gente vai estar encontrando, né, na nossa prática clínica, e eu vou comentar de forma bem resumida sobre alguns recursos utilizados no processo de reabilitação do atleta. Tá? Então, primeiramente, quando a gente fala de fundamentos da reabilitação esportiva, é bem importante a gente pensar que o atleta profissional ele possui acesso rápido e imediato aos programas de reabilitação. Então, a gente sabe que existe aí uma equipe multidisciplinar que vai estar sempre acompanhando e avaliando o atleta em questão. Quando a gente traz, né, essa situação de reabilitação com foco na fisioterapia desportiva, é bem importante a gente relembrar do nosso primeiro encontro, que eu sempre comento, né, que a fisioterapia desportiva, ela trabalha na prevenção de lesões e na reabilitação, através da prescrição adequada de exercícios terapêuticos, né, para o tratamento de lesões esportivas. Então, essa avaliação cinético-funcional, ela é de competência do fisioterapeuta, e a elaboração de diagnóstico fisioterapeuta, né, esse diagnóstico fisioterapêutico através, né, dessa avaliação cinético-funcional se dá através de diferentes tipos de testes e exames, né? Então, primeiramente, o fisioterapeuta ele vai fazer a avaliação, vai fazer a sua busca ativa. Então, cada fisioterapeuta possui aí métodos específicos, né, para tentar montar esse diagnóstico cinético funcional, né? E, consequentemente, a gente vai entender quais disfunções esse atleta possui, né? E, com isso, a gente vai conseguir traçar um objetivo terapêutico, né? Então, as condutas, né, que a gente vai estar utilizando no tratamento fisioterapêutico, ele se inicia através dessa busca ativa, dessa avaliação inicial. Então, o trabalho do fisioterapeuta desportivo, ele se inicia desde a preparação, na prevenção desse atleta, né, no início, lá na pré-temporada, que a gente abordou no encontro passado, mas muitas vezes esse atleta pode ter sofrido uma lesão, e aí o fisioterapeuta ele entra de forma ativa na reabilitação do atleta. Então, dentre os fundamentos da reabilitação do atleta, é bem importante a gente pensar nas fases de reabilitação. Nós temos 3 fases bem definidas. A gente tem uma fase primária, nós temos uma fase secundária e uma fase terciária. Então, quando a gente pensa nessa primeira fase, na fase primária, é o momento em que o fisioterapeuta ele vai trabalhar na prevenção das lesões. Então, quando a gente pensa numa pré-temporada, a gente pensa num ciclo de treinamento que tem uma periodização, o fisioterapeuta, junto com o educador físico, vai criar estratégias para promover aí um trabalho, um programa específico para cada esporte, para cada atleta, né? Justamente para reduzir e prevenir as lesões e o overtraining.
É muito importante, né, um alinhamento com a comissão técnica, porque o fisioterapeuta ele precisa entender a periodização do esporte em que ele está envolvido naquele momento. Então, cada esporte possui um ciclo de treinamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em esportes olímpicos, né, existe um calendário de atividades. Então, o fisioterapeuta ele precisa estar atento quais são os principais eventos que a equipe ou aquele indivíduo está participando, tá? Na fase secundária, é quando essa lesão ela surgiu, ela já foi instalada, então o fisioterapeuta ele tem que ter um objetivo de tratar essa lesão, né? Então, o que eu tenho que pensar nesse momento? Que eu posso utilizar de diferentes recursos terapêuticos, né, que eu vou falar logo em seguida. O principal deles é a cinesioterapia, né? O fisioterapeuta, ele é um cientista do movimento e a gente tem que utilizar da criatividade e diferentes ferramentas aí pensando no exercício terapêutico, né? Mas mais do que isso, quando a gente fala em fisioterapia desportiva, a gente precisa também entender que os exercícios eles têm que ter uma similaridade, uma funcionalidade, principalmente em relação ao esporte que o indivíduo pratica. Então, na aula passada, eu mostrei um teaser, né, um vídeo da reabilitação de alguns atletas do Judô Samurai Unisul. Então, a gente viu ali, né, durante a avaliação e o treinamento dos atletas, que apesar de eu fazer exercícios específicos para aquele grupo muscular em questão, eu também estava intercalando com exercícios funcionais, né, que tinham a ver com os golpes, com as entradas de golpe. Então, é muito importante o fisioterapeuta e o educador físico terem um alinhamento para que essa fisioterapia ela seja específica, né, utilizando também o gesto desportivo daquele esporte em questão, ok? Na fase terciária, é muito importante a gente tratar esse atleta de forma que ele não venha ter uma nova recidiva de lesão. Por que eu comento isso? O atleta profissional, assim como o atleta amador, ele tem um senso de urgência, né? Ele quer voltar o mais rápido possível, muitas vezes por uma questão financeira, às vezes esse atleta ele tem um grande patrocinador, às vezes esse atleta ele promove, né, uma bilheteria, então vamos imaginar lá um astro do futebol, né, um camisa 10, em que existe uma pressão da torcida, existe uma pressão dos patrocinadores, é aquele atleta que leva o público, né, para que compre ingressos e camisetas. Então, muitas vezes a comissão técnica ela recebe uma demanda muito grande, né, uma pressão muito grande. Então, essa fase terciária ela é fundamental. Então, o fisioterapeuta, muitas vezes, ele que vai decidir se aquele atleta terá condições de participar de uma competição ou terá condições de voltar, né, para jogar um tempo. Estou pegando o exemplo aqui do futebol, né? Então, é muito importante, né, nessa fase terciária, que esse atleta ele volte à sua condição física e funcional, mas principalmente, né, que ele continue mantendo e melhorando a sua performance, né? Então, não é interessante nem para o atleta e nem para o clube que esse atleta ele ganhe uma alta fisioterapêutica, mas ele não esteja 100% da sua capacidade física, funcional e técnica, né? Então, é muito importante o nosso trabalho. Então, quando a gente está fazendo inicialmente essa avaliação e a reavaliação, é importante eu pensar em todas as valências que esse atleta precisa ter, como força, potência, a questão postural, padrões de movimento, controle neuromuscular, mobilidade, flexibilidade, resistência, confiança para voltar a ter uma performance, né, igual ou superior à que ele já tinha antes do período da lesão. Tudo bem? Quando a gente pensa na reabilitação do atleta, é muito importante, né, que esse atleta ele recupere 100% da sua forma física, né, como eu falei anteriormente, que ele melhore, né, a sua técnica. Então, a requalificação da técnica esportiva é fundamental nesse processo e, principalmente, né, que esse atleta ele consiga voltar a ter a confiança para conseguir manter o seu nível, né, de excelência no esporte em questão.
3 pontos são bem importantes quando a gente pensa na reabilitação de um atleta, né? A gente precisa entender o que levou esse indivíduo a sofrer, né, essa lesão. Então, a gente precisa eliminar as causas dessa possível lesão. Outro ponto importante, a gente precisa focar na cura da lesão. E o terceiro ponto, a restauração do equilíbrio. Então, eu vou falar sobre cada uma dessas fases que é fundamental o fisioterapeuta entender e ter um olhar bem atento nesses 3 pontos, né? Então, quando a gente pensa na eliminação das causas, a gente precisa entender em que momento que esse atleta sofreu uma lesão. Foi num período pré-competição, foi durante a competição, foi durante a preparação física. Então, essa lesão aconteceu no momento em que o nosso atleta estava treinando, foi um momento em que o atleta estava em uma competição. Então, a gente precisa entender se esse trauma foi direto ou indireto, quais foram os mecanismos de lesão. Então, isso é muito importante o fisioterapeuta entender, né, o que gerou essa lesão musculoesquelética no atleta. É importante a gente entender, né, principalmente na questão em que o atleta amador, o atleta profissional, ou o fisioterapeuta que às vezes trabalha num clube em que tenha categorias, né? Então a gente tem uma categoria de base, a gente tem a categoria profissional, então a gente precisa entender o local de treinamento, esse indivíduo estava utilizando, né, as roupas adequadas, o vestuário, vestual, né, desse esporte, desse atleta, ele estava adequado, o calçado, a roupa. Então, muitas vezes, algum dos mecanismos de lesão, indiretamente, pode ser a roupa que esse atleta estava utilizando. Às vezes a quadra pode estar molhada, às vezes essa quadra ela pode ter alguma diferença, né? Seja ela de superfície, temperatura, né? A gente precisa pensar também em que momento que o atleta se encontra, né? Como é que estava a questão comportamental, emocional desse atleta, ele estava sob algum tipo de pressão, estresse. Então, são muitos fatores em que o fisioterapeuta ele precisa entender o que levou essa lesão e, principalmente, o que a gente pode minimizar, né, em relação a essas causas. Então, vamos dar um exemplo prático, né? Se eu estou com o voleibol da Unisul e a gente está treinando aqui no Centro Desportivo, na Pedra Branca, a gente tem uma quadra que tem uma boa qualidade, a gente tem um ambiente que ele é controlado, né? A gente consegue treinar de dia, à noite, nos dias quentes, nos dias frios, né? Então, existe uma cobertura desse espaço. Quando chove, não tem nenhum tipo de infiltração, então a quadra se mantém. O que a gente percebe? Que quando a equipe profissional está ali, a gente tem uns staffs que estão ali a todo momento ajudando aqueles atletas, secando a quadra. O que eu percebo? Que quando vai o time B do voleibol, a gente não tem o mesmo número de staff, a gente não tem o mesmo cuidado e, consequentemente, isso pode gerar, né, uma possível lesão devidamente o quê? A quadra está úmida, então é importante a gente pensar nisso quando a gente está trabalhando em clubes em que esses atletas eles são amadores ou eles até são profissionais, mas têm recursos financeiros mais limitados. Isso é bem importante. Segundo ponto que eu até já comentei no slide passado, né, a cura da lesão. Então, como eu falei anteriormente, o atleta ele tem urgência ao retorno, né? Então, o fisioterapeuta ele precisa ter uma boa personalidade e segurança para saber qual o momento em que esse atleta ele está pronto para voltar à prática desportiva. Então, a recuperação ela está sempre associada a fases de adaptação. Então, essas fases de adaptação que eu estou comentando, ela tem relação à questão biomecânica, à questão das valências que esse atleta ele veio a perder, como força, flexibilidade, coordenação, né? Muitas vezes, como eu falei anteriormente, o fisioterapeuta e a comissão técnica são pressionados pelos patrocinadores, então é muito comum a gente ver isso no esporte profissional, né? Às vezes o preparador físico, junto com o educador físico e também o fisioterapeuta, criar estratégias para que esse indivíduo possa competir, e a gente tem que tentar sempre manter esse paciente, esse
atleta, né, com um bom desempenho. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Às vezes o atleta, ele tem um compromisso. Vamos criar uma situação aqui em que o atleta, ele é um atleta de jiu-jitsu. Ele vai fazer uma luta casada, ele fez um camp, né? Então ele passou por um período de treinamento para lutar, né? Então agora esse final de semana que passou a gente teve aqui um evento chamado BJJ Stars, que é uma competição de lutas casadas do Brasil, que traz atletas aí do mundo todo para fazer uma grande luta. Então, nesse final de semana, por acaso, a gente tem um atleta brasileiro, Gutenberg, que foi participar dessa competição, ele foi lutar contra um americano, e durante o camp dele, ele sofreu uma lesão. Esse atleta é um atleta de alto rendimento, né, que tem uma equipe multidisciplinar que ajuda ele, né, na questão ali da preparação, reabilitação, e ele foi para a luta, né? Então ele assinou um contrato, ele não quis desistir, enfim, ele foi lá e conseguiu, né, a trancos e barrancos, ganhou a luta, né? Ele começou perdendo, correu atrás, enfim, finalizou o adversário. Se a gente parar para pensar, existiu ali uma estratégia técnica e existiu também ali um trabalho para que esse indivíduo conseguisse lá desempenhar. O que a gente tem que levar em consideração? O tempo de performance, o esporte em questão, estratégia. Então, quando a gente muitas vezes tem que fazer uma adaptação, é muito importante a equipe multidisciplinar aí entrar num consenso. Mas, professor Jonathan, o senhor acabou de me falar que é importante curar a lesão. Com certeza, a gente não deve nunca dar um cartão verde para no caso, paciente, né, um atleta que está em recuperação, e essa recuperação não é 100%. Por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente pensa em restauração do equilíbrio músculo-esquelético, a gente tem que pensar na recuperação total da lesão. Então, para o indivíduo ter uma boa performance, manter e melhorar o nível de excelência que ele já tinha, o indivíduo ele tem que ter a cura completa da lesão, ok? Então, quando a gente pensa em excelência do gesto desportivo, é fundamental aí a integridade do complexo músculo-esquelético do indivíduo. Quando a gente pensa aí em vantagens e desvantagens do atleta profissional, isso fica muito evidente, principalmente em relação ao estado basal de saúde, né? A gente sabe que os atletas profissionais, eles se dedicam integralmente à prática desportiva, diferente do atleta amador, que muitas vezes leva o seu treinamento a sério, tem muitas vezes ali uma equipe por trás que ajuda na questão de treinamento, prevenção de lesões, até mesmo reabilitação, nutrição, enfim, mas o trabalho daquele indivíduo não é o esporte, então já começa por ali, né? Outra coisa, atletas de alto rendimento, eles têm uma continuidade no treinamento, então essa continuidade gera nesse atleta adaptações fisiológicas diferentes de um atleta amador. Então, normalmente, o atleta profissional que tem a continuidade desse treinamento, fazem ciclos de treinamento, ele vai ter um VO2 maior, ele vai ter mais massa, ele vai ter mais força, ele vai ter mais potência. Então, dependendo do esporte que esse atleta pratica, ele vai ter as valências muito maiores em relação ao atleta amador da mesma modalidade. Quando esses atletas, eles infelizmente passam por um período de reabilitação, esses atletas profissionais, eles têm um fator que é a possibilidade da intervenção precoce. Então, normalmente, esses atletas, quando eles sofrem uma lesão, eles já têm uma possibilidade de acesso à saúde. Então, eles têm essa equipe multidisciplinar em cima deles. Então, a gente tem o exemplo do Anderson Silva, né, que durante essa luta sofreu, né, uma fratura, automaticamente ele já saiu dali, já fez a cirurgia, automaticamente já iniciou a fisioterapia no período intra-hospitalar e, consequentemente, todas as fases da reabilitação ele conseguiu fazer. Então, ele teve um suporte grande de uma equipe multidisciplinar. Então, a vantagem do atleta profissional é esse acesso imediato ao atendimento, né, da equipe multidisciplinar, e principalmente a reabilitação
intensiva, né? Então é diferente, às vezes um atleta profissional, ele faz parte de um time, de uma agremiação, ou tem patrocinadores que conseguem ali promover para esse atleta, né, essa equipe multidisciplinar. Diferente de um atleta amador, que muitas vezes tem recursos mais limitados ou, infelizmente, não tem nenhum tipo de suporte, né? Então, o fisioterapeuta, ele precisa estar atento aos 4 objetivos ali dentro da reabilitação. Então, a gente tem um objetivo primário, um objetivo secundário, terciário e quaternário. Então, pensa comigo. Só um momentinho. Então, o primeiro objetivo dentro da reabilitação é minimizar ali o quadro álgico e o edema. Então, aquele indivíduo que, por exemplo, estava jogando e sofreu um trauma direto, tomou um chute e acabou tendo um entorse do tornozelo. Então, a primeira coisa que o fisioterapeuta ele tem que pensar é diminuir esse quadro álgico, conter esse edema, né? Num segundo momento, o que que a gente pensa? Pegando esse mesmo exemplo, essa linha de raciocínio do jogador de futebol, o fisioterapeuta, junto com o educador físico, ele vai recuperar a função física e funcional na clínica, ou seja, é um momento em que o fisioterapeuta ele está dentro da clínica, né? Para quê? Justamente para a gente poder diminuir esse processo inflamatório, a gente conseguir, num segundo momento, depois de trabalhar esse processo inflamatório, a gente começar com a prática de exercícios físicos e funcionais. Então, nessa fase de transição entre o primeiro e o segundo estágio, é o momento em que o atleta ele vai ficar afastado do treinamento, ele vai ficar afastado da competição e, consequentemente, esse indivíduo ele vai perder algumas valências como força, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório. Então, nessa fase terciária, que é essa fase de transição da segunda para a terceira fase, é um momento em que eu vou buscar o quê? O condicionamento físico funcional do meu atleta. Então, nesse momento, o fisioterapeuta ele já conseguiu trabalhar a questão álgica, já conseguiu controlar o edema, o processo inflamatório já foi embora. Então, é um momento de ganhar valência física. Então, é um momento de ganhar esse condicionamento físico funcional e cardiorrespiratório. Na fase quaternária, é um momento em que o fisioterapeuta ele está passando a bola para o educador físico. Então, é um momento que existe um trabalho em conjunto. Então, a gente está pensando em treinamento e performance. Então, o fisioterapeuta, nessa fase quaternária, tem que pensar em exercícios físicos e funcionais que tenham a ver com gesto desportivo. Então, esse é o pulo do gato do fisioterapeuta desportivo, né? Então, eu preciso melhorar não só as valências, mas eu tenho que pensar na questão da performance através do gesto desportivo que eu vou estar proporcionando durante o período de treinamento. Muitos de vocês já fizeram as disciplinas, né, de ortopedia, e dentre elas vocês já viram vários recursos fisioterapêuticos. Alguns de vocês que estão fazendo essa disciplina já estão aí em fases mais avançadas, já tiveram a disciplina de eletroterapia. Alguns de vocês provavelmente já tiveram contato com algum tipo de disciplina que teve a ver com prescrição de exercícios ou métodos de treinamento. Então, o objetivo aqui não é entrar a fundo em cada uma das técnicas, mas eu vou citar algumas que a gente utiliza de forma imediata, tá bom? Então, dentre elas, a gente utiliza como método de condução a crioterapia, né? Então, todo mundo sabe que essa terapia com gelo, né? Ela faz vasoconstricção e promove analgesia para o atleta. Então, normalmente, aquele atleta que sofreu um trauma direto ou indireto, né, agudo, nas primeiras aí de 24 a 72 horas, é o momento em que eu vou estar utilizando o gelo. Então, a crioterapia eu utilizo sempre na fase aguda da inflamação. Para quê? Justamente para conter o edema, diminuir a dor, diminuir o espasmo. Então, quanto tempo que eu devo administrar, né, a crioterapia? Vai depender do local onde eu vou estar promovendo, né, essa analgesia. Então, normalmente, extremidades, como mãos e pés, eu vou dar um tempo menor, entre 10 e 15 minutos.
Em regiões com aporte maior circulatório, eu posso colocar de 20 a 30 minutos esse tempo de administração da crioterapia. Lembrando que crioterapia é terapia com baixa temperatura, então eu posso estar utilizando gelo, eu posso estar utilizando água, eu posso estar utilizando dispositivos como o GameHead, que ele promove, através do gelo, uma compressão, então ele é como se fosse uma meia pneumática, né? Ou uma bota pneumática. Então, existem vários modelos de aparelhos que promovem, além do resfriamento, e promovem uma micro ou macro massagem, né? Então, ajuda tanto na questão do controle do edema, quanto também no resfriamento do tecido, né? Então, na fisioterapia desportiva, é muito comum a gente estar utilizando desses recursos, tá bom? Alguns de vocês devem se questionar, prof, existe aí algum momento em que eu não vou usar a crioterapia? Gente, é muito importante a gente utilizar o gelo sempre no momento agudo da lesão. A gente tem que levar em consideração a sensibilidade desse atleta, né? Então, crioterapia, quando eu estou administrando gelo, eu sempre sugiro que a gente respeite o período nas extremidades de 10 a 15 minutos e nas regiões maiores de 20 a 30. Eu nunca vou utilizar o gelo menos de 5 minutos. Então, é aquela situação em que a gente vê muitas vezes no MMA, né? Entre um round e outro, a gente vê ali o preparador físico colocando bolsas de gelo naquele atleta, né? E aí vai fazendo aquela massagem no atleta ali, naqueles 2 minutos que ele tem ali para respirar, receber uma instrução, né? Para voltar para o próximo round. O que acontece quando os indivíduos colocam, né, o gelo ali inicialmente, faz uma resfria o tecido, promove a analgesia, diminui a temperatura, só que o que acontece? Como ele não respeita esse período de 20 a 30 minutos, o resfriamento ele é tão abrupto que o sistema nervoso central entende que alguma coisa está acontecendo e ele faz uma vasodilatação reflexa, ou seja, aumenta a circulação periférica ali. Então, para um atleta de luta ali no MMA, isso é interessante, porque vai ajudar a lavar esse lactato, melhora a circulação. Então, é um momento que o atleta ele vai ganhar um recover entre um round e outro. Só que, quando a gente pensa no indivíduo amador ou num paciente, né, a gente nunca vai colocar o gelo menos de 5 minutos e tirar, porque eu vou estar promovendo o quê? Aumento circulatório. Se é um trauma direto, isso vai gerar o quê? Dor e vai aumentar ainda mais o edema por conta dessa vasodilatação reflexa. Então, é bem importante a gente entender isso. Mas, professor, se eu esqueci o gelo, meu paciente ficou lá, dormiu com a bolsa de gelo, ficou com 50 minutos, ficou 1 hora. Existem 2 problemas ali. Primeiro, o risco de uma queimadura, quando é com gelo, né? E, segundo ponto, quando o gelo ele fica em contato com o corpo acima de 30 minutos, o sistema nervoso central entende que existe um resfriamento intenso da região e também promove uma vasodilatação reflexa. Só que muitas vezes não tem um resultado tão efetivo porque o gelo ainda permanece ali, mas existe essa resposta fisiológica, tá bom? Então fiquem sempre ligados aí com o uso do gelo. Existe uma outra forma de condução que ela é antagonista, né, que é a termoterapia, que é a utilização aí de bolsa de água quente, banheiras, né? Existem equipamentos que promovem aí o calor superficial e calor profundo, então a gente tem aí o uso de ultrassom, de placas, né, que vão promover aí o aumento da temperatura por condução, né? Então, normalmente, a gente vai utilizar a termoterapia quando a gente quer promover para o nosso paciente uma vasodilatação, né? Periférico profunda, e isso vai gerar o quê? Um relaxamento do nosso atleta. Então, a gente vai utilizar a termoterapia numa fase crônica da lesão, ou seja, a partir ali de 4, 5 dias eu vou estar utilizando. Então, pegando aquele exemplo do paciente, né, que teve um entorse de tornozelo, eu só vou utilizar a termoterapia nessa fase crônica da lesão, né?
Por quê? Se eu começar a colocar calor de forma inicial, num processo inflamatório agudo, é como se eu estivesse jogando fogo, perdão, que eu estivesse jogando gasolina no fogo. Eu vou estar sempre aumentando esse edema, aumentando o processo inflamatório. Então, lembrem sempre disso. Calor, eu vou utilizar na fase crônica da lesão, ok? Prof, a termoterapia, eu vou promover nesse atleta analgesia, vou promover analgesia, mas mais do que isso, né? Quando a gente submete o tecido a altas temperaturas, a gente acaba promovendo não só a vascularização tecidual, mas também a gente consegue melhorar a extensibilidade do tecido. Então, a gente consegue ganhar mais amplitude de movimento, a gente consegue a mobilidade aí através do colágeno e da elastina. Então, altas temperaturas promovem não só a vascularização, mas a mobilidade tecidual, tá bom? Então, a gente sempre sugere, né, a literatura traz para a gente que um tempo de administração seria de 20 a 30 minutos aí, quando a gente está utilizando bolsas de água quente. E aí, os equipamentos de eletroterapia, existem aí as suas regras peculiares, quando é superficial e profundo, e diferentes regiões, né? Então, quem vai utilizar o ondas curtas, ou ultrassom, ou outros equipamentos que geram calor superficial profundo, tem as suas regras próprias, né? Como cálculo de área e regiões do corpo. Quando a gente pensa na termoterapia, né, existe também uma técnica que a gente chama de contraste. Então, contraste é quando a gente usa o frio e o calor. Então, quando a gente utiliza essa técnica de contraste, é bem importante a gente pensar o seguinte, né? Uma das coisas que todo mundo deve estar se questionando: poxa, eu vou usar frio e calor, será que eu vou gerar um espasmo no meu paciente? O paciente ele vai ficar torto, né? Então é muito comum, às vezes a gente escuta, né? Pessoas mais maduras sempre falar, olha, frio e calor é um problema, isso aí pode gerar dores, pode gerar aí um espasmo, não se preocupa. No esporte a gente utiliza muito o contraste. Então o contraste a gente vai utilizar naquele indivíduo em que está também numa fase crônica da lesão, ou seja, a partir do terceiro dia, pegando aquele mesmo exemplo do atleta, né, que teve o entorse, 3 dias depois da lesão, eu já posso iniciar com um contraste. Na realidade, é muito importante eu fazer o contraste. Então, o contraste eu posso fazer com o uso de gelo e bolsa de água quente. Eu posso estar utilizando, como nas imagens aqui, né, um recipiente com pedras de gelo e um recipiente com água quente. Então, esse quente é morno para quente, então tem que ter um contraste mesmo, tem que ser frio e quente. Às vezes, quando a gente está dentro de uma clínica, dentro de uma agremiação, existem também aí turbilhões ou banheiras que a gente pode também estar intercalando. Existem aí algumas regras que é bem importante para o contraste, né? Então, para que eu uso o contraste? Primeira coisa, contraste ele ajuda a acelerar o processo inflamatório. O que a gente viu ali nos slides passados? Que a crioterapia faz vasoconstrição e a água quente faz vasodilatação. Eu já entendi que quando eu coloco gelo, eu além de fazer analgesia, eu estou fazendo vasoconstricção. Se eu fico pouco tempo, automaticamente eu vou ter uma resposta fisiológica que é a vasodilatação, não é verdade? Se eu tiro, né, no primeiro round ali, o paciente ele está com o pé no gelo e ele passa para água quente, o que eu vou fazer? Vou promover uma vasodilatação reflexa, né, por condução também. Ficou um tempo ali, eu volto para o gelo, então ele vai fazer novamente vasoconstricção. Então vocês devem estar se questionando, qual é a moral de eu fazer isso? Quando eu penso lá no processo inflamatório que o nosso atleta teve ali, o entorse, eu estou gerando o quê? Aumento da circulação periférica e profunda da região onde teve a lesão. Então, como eu estou fazendo esse contraste, eu estou abrindo e fechando, eu estou gerando um bombeamento que vai carrear lactato, vai carrear processo inflamatório. Então, isso vai melhorar, né, o meu paciente. Então, eu vou promover analgesia, vou acelerar o processo inflamatório. Como que eu faço a administração de ciclo de tempo? Gente, não tem uma receita de bolo para crioterapia.
e principalmente para fazer o contraste. Mas é sempre ideal pensar que eu posso estar fazendo ciclos de 1 a 3 minutos. Segundo a literatura, a gente pega aí de 1 até 5 minutos. O que vai fazer eu escolher o número de minutos? Primeiro, o tempo e a sensibilidade do meu atleta. Às vezes a gente tem atleta que se sente desconfortável fazendo contraste, então é sempre legal a gente começar com um tempo reduzido. Então, antes de eu colocar já o indivíduo 5 minutos no gelo, eu prefiro fazer ciclos de 1 a 3 minutos. Então, se a gente conseguir manter esse indivíduo 3 minutos com uma bolsa de gelo, 3 minutos com a bolsa de água quente, retorno para o frio, vou para o quente, termino no último estágio com o frio, eu vou ter 15 minutos ali de terapia. Uma regra importante, eu começo no frio e eu termino sempre no frio, tá bom? Então, isso é bem importante quando a gente está utilizando as técnicas de contraste, tá? Outros recursos que a gente utiliza dentro da fisioterapia é a eletroterapia, e a gente entra aí num universo grande aí de oportunidades, né? Então, o primeiro equipamento que eu vou só comentar é a questão das microcorrentes. Então, quando a gente começa a falar em microcorrente, a gente tem aí vários equipamentos que vão promover aí reparação tecidual, são equipamentos que aceleram o processo inflamatório, que promove a analgesia. Então, até eu trouxe aqui um artigo de revisão que fala sobre o uso de corrente polarizada, né? Então, a gente tem diferentes tipos de equipamentos que promovem, né, essa corrente, e isso vai gerar o quê? Melhora do quadro inflamatório, promove a analgesia, né? Promove também a cicatrização tecidual. Então, o uso da microcorrente é utilizado muito na desportiva e na fisioterapia ortopédica, né? Então, quem muitas vezes acaba se aventurando na fisioterapia desportiva e na ortopedia acaba estudando cada vez mais a eletroterapia, né? Na fisioterapia desportiva, a gente utiliza muito a iontoforese, né? Então, também é uma microcorrente que a gente utiliza de 2 polos, né? Então, ela é de forma unidirecional. Então, a gente normalmente utiliza quando esse indivíduo ele sofreu algum tipo de lesão musculoesquelética. A gente pode associar, né, essa microcorrente a medicamentos. Então, o que a iontoforese faz? Ele aumenta a permeabilidade celular e permite, né, a absorção de medicamentos. Então, por exemplo, para a gente trabalhar um processo inflamatório, até eu coloquei aqui uma tabelinha, né, que fala a condição do indivíduo, os íons utilizados, né, e o que acontece com esse indivíduo. Então, quando, por exemplo, perdão, apertei um botãozinho a mais aqui, deixa eu voltar. Aqui. Então, por exemplo, né, ali no exemplo 1, a gente tem um indivíduo que tem um processo inflamatório, eu posso estar pedindo para esse indivíduo manipular, né, uma dexametasona, um salicilato, uma hidrocortisona, um ácido acetílico, e aí eu vou colocar em um polo o medicamento, né? Então, a gente tem o eletrodo, esse eletrodo ele vai estar envolvido por um coxinho, uma camada, às vezes é uma esponja, às vezes é um tecido mais grosso que absorve, né, esse medicamento, né? E o que acontece? Quando a gente liga nessa corrente, a gente permite que o tecido ele fique mais permeável e acaba absorvendo, né, esses medicamentos. Então, a gente tem ali absorção por uma eletroosmose. O que é importante observar nesses equipamentos de ontoforese, né? Que o risco de queimaduras, de lesões é bem grande. Então, o fisioterapeuta ele precisa entender que esses equipamentos eles aumentam a temperatura tecidual, então tem que estar sempre observando se esse coxinho ele se mantém úmido. Então, uma dica que eu dou para quem está no estágio de desportiva, para quem está participando, né, dos estágios de ortopedia e vai trabalhar com microcorrente, que eu tenho que estar sempre observando a questão da temperatura para não gerar lesão no meu paciente.
né? Então, às vezes, a gente quer resolver uma situação e acaba gerando outra, né? Então, é bem importante isso. O queridinho de todo atleta, né? O TENS, eletroestimulação transcutânea, né? Então, o TENS, hoje, a gente tem uma infinidade de equipamentos, né? Então, a gente tem o Complex, que é um dos equipamentos que a gente utiliza, né, aqui na Unisul. Alguns desses modelos não possuem cabo, né, o que também é bem bacana, bem interessante, né? A gente tem os equipamentos convencionais, né, com cabo e eletrodos. A gente tem vários tipos de eletrodo, a gente tem eletrodos que são adesivos, que são de uso individual, a gente tem aquele eletrodo que ele é de borracha, né, que eu posso utilizar em diferentes tipos de paciente após, né, asepsia, não tem problema nenhum. A gente observa também outros tipos de eletroestimulação. Hoje em dia, até nas farmácias, a gente vê TENS para vender, né? O que é importante sempre a gente comentar para os atletas, né? Que a eletroestimulação transcutânea, ela também tem que ser prescrita, né? Então, muitos atletas acabam comprando o TENS, compram o Complex e acabam utilizando em casa. Então, é importante, principalmente para quem trabalha com atleta profissional, a orientação do uso da eletroterapia, para não gerar dor, não gerar desconforto, queimaduras, né? Então, é bem importante isso. A gente tem o uso, né, da laser terapia. A laser terapia é o que tem uma boa evidência científica, a gente utiliza muito na prática clínica aqui na fisioterapia desportiva da Unisul. É um dos equipamentos de eletroterapia que a gente mais utiliza. O laser ele tem uma vantagem muito boa em relação a outros meios aí de estimulação, principalmente para promover analgesia, estimulação da cicatriz tecidual. Então, o laser ele ajuda nesse processo de cicatrização, né? E ele possui uma ação anti-inflamatória. Alguns estudos mostram, né, que o laser, ele ainda, quando a gente está utilizando essa modalidade de eletroterapia, ela continua após a aplicação. Então, o laser, ele promove um calor profundo, né? Então, existe uma repercussão fisiológica após a utilização do medicamento. Diferente, às vezes, de um ultrassom, né? Que o indivíduo ele vai ter o benefício do ultrassom enquanto o equipamento ele está ligado. Acabou aquela terapia, não vai ter mais nenhum tipo de estimulação fisiológica, acabou o estímulo, né? Através do ultrassom, o laser não. Então, o laser, ele ainda é um equipamento que precisa de muito estudo, né? A gente precisa entender ainda mais o que acontece, né, com os indivíduos que fazem uso da laser terapia. A gente tem diferentes tipos de laser, né? Então, para quem vai trabalhar com a desportiva, é um recurso bem importante e que a gente tem aqui na clínica escola. Então, utilizem, é um equipamento muito bacana, fácil de utilizar, né, e que dá um bom resultado. A gente tem o ultrassom terapêutico, né, que ele também promove ação analgésica, anti-inflamatório, ajuda na regeneração tecidual, promove relaxamento muscular, né. Existem diferentes tipos de ultrassom, né? Então, a gente tem de 1 MHz, de 3 MHz, né? Então, cada um deles vai ter uma ação específica em algum ponto, então é bem importante a gente entender isso. O uso do ultrassom no esporte é utilizado, né? Mas quando a gente vai comparar a evidência em relação ao laser e outros recursos, ele acaba ficando abaixo aí, né? Mas a gente utiliza ainda assim o ultrassom, né? Não são todos os fisioterapeutas que utilizam o ultrassom na prática clínica, mas é um recurso, né, a ser explorado, a ser utilizado. Então, muitas vezes no esporte, a gente acaba utilizando a crioterapia com ultrassom. Então, a onda ultrassônica, ela penetra melhor nos tecidos quando esse tecido está resfriado. Então, no esporte, às vezes, quando é um quadro agudo, a gente pode utilizar um spray de gelo. Então, a gente acaba fazendo uma crioterapia com gelo
e automaticamente já utiliza logo em seguida o ultrassom. Nas extremidades a gente utiliza também, né, o turbilhão com cubo de gelo ou baldes com gelo, e o ultrassom também é uma técnica que a gente acaba utilizando bastante, tem algumas respostas bem interessantes aí. Então, uma dica para quem está assistindo a videoaula é quem sabe fazer aí um estudo de comparação entre diferentes recursos terapêuticos, né? Então, é interessante. Eu gosto do ultrassom, acho que em relação ao laser, ele realmente, a evidência ele fica baixo, mas ele, na prática clínica, ele acaba tendo aí uma boa resposta, e acho que a gente precisa pesquisar mais sobre ultrassom, ok? Um outro recurso que a gente utiliza dentro da fisioterapia é a corrente russa, né? A gente tem outros tipos também de corrente que promovem aí eletroestimulação, com o objetivo de fazer recrutamento de fibra muscular. Então, esse recrutamento de fibra muscular aumenta o número de sarcômero, né? Então, isso aumenta a resistência muscular e a gente consegue aí fazer um trabalho de fortalecimento. O ultrassom, perdão, a corrente russa, a gente pode estar utilizando tanto no período pós-operatório, né, quanto no pré-operatório. Então, às vezes, aquele indivíduo que vai se preparar para uma cirurgia, a gente pode estar utilizando aí uma eletroestimulação para recrutar mais fibras musculares associado aí ao movimento. Então, o indivíduo ele pode estar fazendo exercício com cadeia fechada, aberta, ou enfim, tracionando peso, e estou utilizando aí uma eletroterapia justamente para recrutar mais fibra muscular. Aqueles atletas que muitas vezes têm lesões, que tem que ficar com um aparelho engessado, tem que utilizar uma tala, então também é um recurso para a gente manter, né, a quantidade de fibras musculares, manter, né, essa atividade também vascular. Então, é um recurso bem interessante para a gente utilizar tanto na clínica quanto no hospital. Então, no período pré-operatório, no período pós-operatório. Então, corrente russa, e a gente tem outros tipos aí de eletroestimulação que também vão ajudar aí a recrutar fibra muscular, tá? E o principal de todos, né, gente, que eu sempre brinco, né, tu pode utilizar o laser, pode utilizar o ultrassom, tu pode utilizar, enfim, N recursos de eletroterapia, mas o principal é o movimento, né? Então, a cinesioterapia, que é a terapia através do movimento, através de exercícios físicos e funcionais. Então, posso estar utilizando diferentes tipos de técnica. Nem vou entrar aqui, porque também a gente está entrando aí num mar aí muito grande, né? Então, eu posso estar utilizando N formas de linhas de raciocínio, de trabalho, né? Mas o principal, o que, que eu preciso pensar, né? Então, 3 pontos que, quando eu estou trabalhando com um atleta, eu preciso entender e sempre lembrar. Primeiro, a propriocepção, né? Então, o indivíduo que ele sofreu uma lesão, o indivíduo que ele está nesse período de recuperação, ele pode ter uma alteração sensorial. Então, preciso trabalhar a propriocepção para melhorar o quê? A questão do equilíbrio, a questão da integração sensorial, a percepção dele. Eu preciso também trabalhar as valências de força, então força de resistência, força de potência. Eu preciso trabalhar principalmente a mobilidade desse atleta. Então, sem mobilidade, a gente não consegue ter amplitude de movimento e também não consegue trabalhar força e resistência, né? Então, esses 3 pontos são fundamentais para o sucesso. Então, indiferente do que você pretende fazer, diferente do local onde você se encontra, que pode ser um clube de Série A, pode ser um centro universitário, pode ser um centro de reabilitação, às vezes pode ser uma ilha de trabalho, pode ser uma clínica, às vezes pode ser até mesmo um estúdio onde o indivíduo vai até o teu local para fazer a reabilitação, mas é importante eu pensar aí nesses 3 aspectos que estão dentro da reabilitação, né? A mobilidade, propriocepção, força de potência e força de resistência. Então, isso é muito importante, né? O fisioterapeuta, ele entender. Então, como eu estava falando anteriormente, né? Dentro dos fundamentos da reabilitação esportiva,
a gente pode estar utilizando alguns equipamentos, né? Então, no processo de reabilitação, principalmente no futebol, né, a gente utiliza aí o isocinético. Então, a gente utiliza um equipamento que vai nos promover aí parâmetros de força, de potência, de resistência muscular. Esse equipamento, ele tem uma função que pode servir como uma avaliação, um teste para eu entender como que esse indivíduo se encontra, eu posso correlacionar, né, a força, a potência, a resistência muscular antes da competição, após uma competição. Eu posso estar utilizando esse equipamento como teste, né, para entender como é que está a questão do desempenho desse meu indivíduo. Eu posso comparar os lados também, né? Eu posso estar utilizando, nesse caso, como um tratamento, então eu posso estar ajudando esse paciente a ganhar força, a ganhar potência, a ganhar resistência, utilizando esse equipamento que me promove a mesma amplitude e a mesma força, né? Então eu posso estar comparando o M-corpo desse indivíduo e entender se existe algum tipo de desequilíbrio muscular e como que eu vou trabalhar isso no meu paciente, né? Então, eu vou passar aqui um vídeo para que vocês possam acompanhar. Vocês podem ver esse vídeo também no YouTube, eu vou colocar o link ali, ele é bem interessante, bem legal. Aqui a gente vê o trabalho, né, do fisioterapeuta, ali, o educador físico, né, trabalhando na preparação física. Funcionais, para a gente poder detectar e rastrear alguns testes funcionais desses atletas, para a gente poder trabalhar na fase de prevenção da lesão deles. Foi feita uma mensurar e quantificar a força, é o aparelho que padrão ouro que a gente tem no mercado hoje para fazer esse tipo de mensuração. Então a gente consegue, uma avaliação que foi feita hoje, ver a força do quadríceps e dos isquiotibiais, comparar uma perna com a outra e ainda a gente comparar no meio dos jogadores de futebol profissional se há algum dessa ou não. Legal, né, gente? Então, é bacana, né, quando o fisioterapeuta ele dispõe muitas vezes de um laboratório de biomecânica, que a gente muitas vezes tem não só o isocinético, mas muitas vezes esse indivíduo ele tem uma plataforma, ele tem às vezes um laboratório que tem equipamentos de cinemática que a gente pode estar avaliando, né, a análise do gesto desportivo do atleta de forma individualizada, personalizada. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação biomecânica, é bem importante a gente entender quais são as valências que aquele atleta necessita para o esporte que ele pratica. Outro ponto também para a gente pensar em relação a esses equipamentos, né? Que quando esse atleta ele muda de clube ou muitas vezes ele migra para uma outra categoria, enfim, a gente consegue reproduzir esse teste. Então, normalmente esses testes biomecânicos, esses testes de cinemática, ele tem uma boa confiabilidade, né? Então, eu consigo comparar esse indivíduo em momentos diferentes durante o ciclo de treinamento, né? Então, uma análise que a gente consegue realizar aqui na universidade, a gente tem como fazer análise biomecânica do movimento, então a gente dispõe desses equipamentos. Então, na hidroterapia mesmo, né? A nossa piscina terapêutica, a gente tem as escotilhas, então a gente consegue fazer
o vídeo, a gente consegue fazer filmagens, então a gente consegue entender como é que aquele indivíduo se comporta quadro a quadro, né? Então, hoje a gente já tem também alguns softwares que a gente pode fazer o vídeo, fazer o teaser e depois colocar esse vídeo, e o próprio programa ele consegue já fazer análise biomecânica, então a gente consegue comparar um lado com o outro, a gente consegue entender principalmente como que esse atleta se comporta ou realiza um determinado movimento específico do seu esporte. Então, isso é bem interessante para que a gente possa entender como é que é a biomecânica desse indivíduo. Então, vamos dar um exemplo de um atleta de tênis, né? Então, às vezes, o atleta de tênis, ele tem um gestual, mas ele também tem uma determinada característica, né? Na forma em que ele vai realizar o movimento. Então, muitas vezes, o fisioterapeuta e o educador físico, eles podem estar fazendo essa análise através de filmagem, né, analisando cada ângulo, cada quadro. Então, isso também é uma forma bem interessante da gente estar estudando, né, a biomecânica desse atleta. Então, a gente consegue entender melhor a característica, muitas vezes, de jogo, de mobilidade, de desempenho desse indivíduo, né? Então, é uma forma bem interessante da gente estar trabalhando. Então, para a gente finalizar, o que é importante a gente terminar esse bloco aqui imaginando, né? Quando tem um atleta, é importante sempre eu pensar numa boa avaliação, né? Então, essa avaliação que a gente realiza indiferente da fase em que esse atleta se encontra, né? Se é num período de competição, se é num período de preparação, se foi no momento em que esse atleta ele sofreu uma lesão, então eu vou estar sempre avaliando o meu paciente e reavaliando em vários momentos. Então, quando eu penso nessa avaliação, eu preciso pensar de que forma que eu vou avaliar esse indivíduo, né? E o que eu vou avaliar nele. Então, quando esse indivíduo ele sofreu uma lesão, eu preciso entender a gravidade dessa lesão, né? Então, as consequências que a gente vai ter através dessa lesão, que é redução da amplitude de movimento, é dor, é desconforto, enfim, né? É importante o fisioterapeuta ele sempre avaliar e quantificar, né? O quanto de lesão esse paciente, o quanto que essa lesão gerou nesse paciente, né? Em relação aí à perda de funcionalidade. Num segundo momento, é importante o fisioterapeuta, né, tentar traçar uma linha de raciocínio. Então, pensa comigo, se o atleta, indiferente, né, vamos pegar aquele exemplo lá do entorse, né, que a gente viu no início, ele está com um membro edemaciado, com dor, com desconforto, então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é controlar o edema e a dor que esse indivíduo tem na fase aguda. Num segundo momento, eu controlando o edema, promovendo a analgesia, eu vou começar a pensar agora o que? Na mobilidade e na amplitude de movimento. E aí eu vou estar sempre reavaliando esse meu atleta em relação ao quadro álgico, em relação, né, ao desconforto, ao gesto desportivo. Então é bem importante a cada momento eu estar fazendo essa busca ativa e entendendo como que o meu atleta está se comportando naquele momento, né? E principalmente, né, até esse indivíduo ele voltar ao esporte em questão, que aqui a gente está vendo algumas imagens do Rafael, né, que é o atleta aqui do judô da Unisul. Então, ele passou por um período de avaliação e tratamento na clínica escola aqui da Unisul, né? Então, naquele teaser que eu disponibilizei na aula passada, a gente viu os acadêmicos aqui da nona fase fazendo uma série de atividades funcionais, né, com esse indivíduo, tanto na clínica escola, quanto também atividades que têm a ver com o gesto desportivo do judô, né? Então, a gente vê ali o Enzo, né, que é o acadêmico aqui que está colando grau junto com a Gabi,
que ele está com a parte de cima ali do kimono, né, do judogi. Então a gente vê ali o Rafael simulando uma entrada de queda, entrando queda, né, no fisioterapeuta. Claro que a gente tem que levar em consideração que esse acadêmico é judoca, pratica jiu-jitsu, né, então ele conhece, né, os movimentos. Então foi uma proposta da dupla ali, da equipe, fazer o treinamento físico funcional e fazer uma atividade pensando no gestual do esporte, né? Então, num segundo momento ali que eles fizeram a reavaliação, eles optaram por fazer um treinamento na água. Então, isso também foi muito bacana, porque eles também conseguiram fazer atividades que não são tão específicas, né? Então, eles conseguiram trabalhar questão do condicionamento cardiorrespiratório, fortalecimento, relaxamento, mas principalmente eles também conseguiram replicar na água alguns movimentos que em solo eles perceberam que o Rafael tinha dificuldade, até ele ter a possibilidade de retornar para a competição, né? Então aqui foi a última competição do Judô Samurai, né? Então a gente ficou aqui em terceiro lugar aqui nos Jogos Universitários, então foi resultado bem bacana e ficamos em segundo na modalidade de equipe. Então a gente teve um bom resultado, o Rafael voltou aos treinos, né? E graças aí ao trabalho da fisioterapia desportiva aqui da Unisul, né? Então, o que a gente viu nesse encontro, nessa aula de hoje, né? Comentei sobre os fundamentos da reabilitação do atleta, citei alguns de vários recursos terapêuticos que a gente pode utilizar, né, gente? Aquilo ali é só a pontinha do iceberg, a gente tem muito mais coisas em relação não só a equipamentos, mas a técnicas, né, que a gente pode estar utilizando. Prof, a gente só usa a cinesioterapia, a gente só usa eletroterapia? Não, gente, tá aí a Pix aí que pode nos ajudar também. Então, a gente dispõe aí de muitos recursos terapêuticos aí para ajudar os nossos atletas a voltar aí a ter o seu gesto desportivo, a sua funcionalidade, né? Então, eu acho que o principal, indiferente do recurso terapêutico que você vai utilizar, é sempre importante, em algum momento do meu treinamento, pensar numa reabilitação funcional, pensando no gestual desse atleta. Então, isso é fundamental. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição. Aqui a gente tem o meu e-mail, mais uma vez, jonathan.taroco@animeeducação.com.br. Fico à disposição ali no fórum. Bom estudo, boa aula e até mais. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço aí e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais.